Olá, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos para dar prosseguimento à exposição do Evangelho de João. Hoje entraremos no capítulo 3, iremos do versículo 1 ao versículo 7, onde Jesus explica a Nicodemos sobre o novo nascimento. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela ímpar oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua Escritura e ter o Verbo eterno sendo exposto a nós. A Tua salvação sendo apresentada a pecadores, que somos nós. Senhor, fale conosco, nos santifique, enriqueça, Senhor amado, de sabedoria nossa vida, sabedoria que vem do alto, que é o próprio Filho Jesus. Salva com este texto, santifica com este texto, para a Tua honra e glória, cresçamos mais um pouco. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, na passagem anterior, antes de lermos o texto propriamente dito, o apóstolo João narrou para nós que Jesus começou a ensinar dentro do templo de Jerusalém, o templo dos judeus. Começou a ensinar o quê? Que outro templo seria inaugurado. Muitos sinais ele fez em Jerusalém e isso chamou a atenção de muitos que passaram a segui-lo. Esses sinais também atraíram um grande fariseu de Jerusalém, chamado Nicodemos. Vamos ao texto. Capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Explicaremos esses 7 versículos. Vamos desenvolvê-lo à luz do Espírito Santo, pedindo a sua orientação. O verso 1 nos diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E aí já cabe-nos uma primeira pergunta: quem eram os fariseus? Fariseu significa separado. Eles eram uma classe religiosa dentro do judaísmo. Eles eram uma classe, assim como os saduceus eram outra, os zelotes eram outra, os essênios eram outra, enfim. Os escribas não necessariamente eram uma classe, mas acabavam sendo comparadas a uma. Essa classe foi iniciada durante o período interbíblico, aproximadamente no ano 140 a.C., quando Jerusalém estava sendo incomodada pelos usos e costumes dos gregos, dos helênicos, tomando Jerusalém, invadindo com sua cultura, o mundanismo, o antropocentrismo entre os judeus. Então os judeus preocupados em manter a ortodoxia saudável, as escrituras do Antigo Testamento, que eles não sabiam que era Antigo Testamento até então, sendo explicadas para o povo hebreu, para o povo judeu, os fariseus foram criados. Ou seja, os fariseus foram criados com uma excelente intenção. Eles queriam reformar a religião de Jerusalém através do ensino correto e ortodoxo, fechado das Escrituras, correto das Escrituras. Infelizmente, com o tempo, os fariseus se perderam em meio às suas próprias tradições. Vejam só se isso não parece com algumas coisas que vivemos. Os rituais e as cerimônias ganharam mais força do que uma vida correta emanada das Escrituras. Eles ensinavam, mas não viviam. Eles desaprovavam pequenos delitos,
mas faziam vista grossa a grandes erros. Eles priorizavam roupas, impostações de voz, mas não tinham o coração na fé em Deus. Referências que podem amparar essa minha afirmação estão em Mateus 23, de 1 a 7, e versículos também 23 e 24. Mas devemos ter cuidado para não generalizar. Às vezes algumas pessoas sofrem por causa da má fama da classe a que pertencem. Fariseus renomados e alicerçados nas Escrituras haviam, e Nicodemos era um deles. O texto nos diz, do versículo 1, que ele era príncipe dos judeus, ou seja, um dos principais entre eles. Esse relato não deixa margem para duvidarmos de que Nicodemos fazia parte do Sinédrio, o grande tribunal que julgava as causas doutrinárias de Israel, que também era dividido com os saduceus. Nota-se que Nicodemos possuía elevada autoridade na nação, e o próprio João, lá no capítulo 7, versículos 50 a 52, vai narrar algo onde Nicodemos intervém. No verso 2, o texto nos diz que ele foi ter com Jesus à noite. Aqui há 2 pontos a destacar: o fato de ele ter ido e o fato de ser à noite. Podemos achar que ele teve iniciativa e a ação partiu dele, mas não. Podemos enaltecer isso. Mas pelo menos ele o procurou. Mas não, a iniciativa não foi de Nicodemos. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não enviar. Isso é um fato que o próprio apóstolo João também nos narra no capítulo 6, versículo 44. Confiram a passagem. Parem o vídeo e confiram a passagem. Cuidado com doutrinas de um versículo só. Nicodemos foi até Jesus porque o próprio Deus o levou a Jesus. Não houve méritos nenhum nele em ter procurado Jesus. Foi ato da pura graça divina. Outro ponto é que nesse evento ele foi à noite, na escuridão da noite. O que isso tem a nos dizer? Temos fortes razões para crer que Nicodemos se preocupava com o que seus amigos do Sinédrio iriam dizer. Tinha vergonha de ir ter com um simples homem de Nazaré. A escuridão da noite nos diz muita coisa. Quem me ouve. Todos os homens sem Cristo moram na escuridão da cegueira. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Somos incapazes de encontrar o caminho de volta à comunhão com Deus. Ninguém é capaz de encontrar o caminho de volta da comunhão com Deus. Todos os homens nascem na noite espiritual e ficarão lá, se não conhecerem a luz que é Cristo. Logo, na passagem central da Bíblia, que começa aqui e vai culminar no versículo 16, Nicodemos é um personagem que representa a humanidade inteira. Mesmo que tenha grande respeito de todos os homens, e ele era respeitado, está na escuridão da ignorância espiritual, vestido com aventais construídos por ele mesmo e escondido atrás das árvores. Vejam se isso não é um retrato de Adão. Em Gênesis 3, versículos 7 a 10, que precisa ser encontrado pelo próprio Deus. E é justamente por essa incapacidade do homem. O próprio Deus tem que ir atrás dele. Não há como o homem chamar a atenção de Deus para Deus salvá-lo. Isso não existe. Isso não é bíblico, isso é heresia. Alguém chamar a atenção de Deus para que Deus possa salvá-lo. Isso não existe. E disse-lhe: Rabi, se tem música assim, essa é heresia. Isso não existe. É sempre Deus quem nos acha, é sempre Deus quem nos atrai. Nós não temos a capacidade de fazer o contrário. Isso é humanismo. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Nicodemos abordou Jesus pelo nome de Rabi. Vejam, Nicodemos era um grande mestre. Isso significava meu honroso Senhor e minha majestade. Note, um dos homens mais honrosos da nação de Israel reconheceu a grandeza de quem estava ali,
na frente dele. E isto por causa dos sinais que Jesus fazia. Aqueles milagres que Jesus tinha feito em Jerusalém, inclusive dentro do templo, que ele havia feito dentro do templo, que a multidão começou a segui-lo durante a Páscoa, lá no capítulo 2, 23, que a gente já deu. Ele presenciou tudo. Uma coisa precisava ficar clara aqui: Nicodemos conhecia muito as escrituras do Antigo Testamento. Podemos conferir isso em Deuteronômio 18, 19. Acompanhou Jesus de longe, conferindo seus sinais, com as promessas do Antigo Testamento à mão. Isso nos diz que não há como uma pessoa ser atraída a Deus se a Bíblia não estiver entre a pessoa e Deus. Não há evangelho sem as Escrituras. Versículo 3, isso é um fato: não há salvação sem que a pregação da palavra de Deus aconteça, sem que haja leitura e exposição do texto bíblico. Não há salvação fora das Escrituras, porque só elas apontam Cristo. Versículo 3 que nós lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Base simples do Evangelho. Temos a noção exata de quem era Nicodemos, a gente consegue enxergar isso. O que ele representava para a nação de Israel no tocante ao ensino da lei. Ele era um mestre. Muitos desejavam estar na presença dele, muitos tentaram bajulá-lo. Façam ideia. Muitos tentaram ser discípulos de Nicodemos, e Jesus é procurado por ele e chamado de meu honroso Senhor. Mas não saiu de sua missão. Jesus, papo reto: tem uma autoridade aqui de Israel, mas eu tenho uma missão a cumprir. Minha missão não é ele, não é bajulá-lo, não é ficar peixe dele, ficar amigo dele. Não perdeu seu foco, Jesus. Ele não estava preocupado com glórias e títulos humanos. Infelizmente, muitas autoridades eclesiásticas só querem isso. Mesmo sendo Nicodemos uma autoridade eclesiástica de Jerusalém, Jesus falou o que ele precisava ouvir. A expressão aquele que não nascer de novo, essa expressão, aquele que não nascer de novo, nos mostra que algo precisa acontecer com os homens além do nascimento gerado pelos pais biológicos. A mensagem de Jesus é a mensagem da eternidade, porque ele é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. Percebam o quão é importante pregar a mensagem que Cristo pregou. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. O que é nascer de novo e o que é o reino de Deus? Havia uma expectativa grande em relação ao reino que o Messias iria instaurar. Muitos achavam que ele seria governante, que tomaria o Estado das mãos dos romanos e retornaria com a dinastia dos filhos de Davi. Êxodo 15:18, Salmo 103:19, Daniel 7:14. Os próprios discípulos perguntaram isso a Jesus depois de ressurreto, próximo a ele subir ao Pai, em Atos 1:6. Mas apesar de ele manter todas as coisas debaixo do seu poder, o reino de Jesus não é desse mundo. João 18:36. No início de suas pregações, João Batista avisou que era chegado o reino de Deus. Mateus 3, versículo 2. Na oração ensinada por Jesus, ele ensinou aos crentes que orassem pedindo que o reino de Deus viesse sobre eles. Mateus 6, versículo 9. Logo, a chegada do reino de Deus é o restabelecimento das coisas. É colocar o homem pecador de volta no lugar da comunhão com Deus. Para isso se exige algo. Esse homem deve nascer de novo. Na condição que está, não há como restabelecer isso na vida dele. Nascer de novo é o centro da mensagem do Evangelho. Não é Deus tem uma bênção para você. Não é isso. Isso não é o centro do Evangelho. É o maior tema das Escrituras, o nascer de novo. Todas as outras doutrinas giram em torno do novo nascimento. Outros trechos da Escritura mostram que nascer de novo pode significar também nascer do alto ou nascer do Espírito. Mateus 27:51, Lucas 1:3, João 19:11. Logo, nascer de novo é nascer de Deus, não é do homem. 1 João 3:9.
1 João 4:7, 1 João 5, verso 1, 4 e 8. Isso nos esclarece que não é possível alguém nascer de novo através de seus próprios atos. Deve ser algo vindo da parte de Deus. O novo nascimento é a nova natureza em Cristo, pois tudo se faz novo. Romanos 6, 3 e 4, 2 Coríntios 5, 17. Na segunda expressão fica claro que para o homem fazer parte do reino de Deus, ele deve passar por um segundo nascimento. Aí vem a crise de interpretação. Para o pecador, nascer envolve geração biológica, pai e mãe, gestação, parto, etc. Ele não compreende que a mensagem espiritual há nisso. Por um motivo simples, o evangelho no novo sentido espiritual não é alcançado por mentes humanas, a não ser que o próprio Deus intervenha nessa mente, iluminando-a, esclarecendo-a. É necessário que haja a mente de Cristo para que isso aconteça. 1 Coríntios 2, 12 ao 16. E é aí que entra o papel do Espírito Santo. Vamos ponderar algumas coisas. Vejamos Adão, lá atrás, no Gênesis 6. Um homem que possuiu a maior intimidade com o Deus eterno. Ninguém usufruiu de tamanha santidade e conhecimento acerca de Deus quanto Adão. Quando Adão pecou, ele fez o quê? Respondam-me. Escondeu-se. Logo, nenhum de seus descendentes fará coisa diferente do que Adão fez. Ninguém vai procurar Deus. Ninguém é capaz de achar Deus sem que o próprio Deus o ache antes. É por isso que, para entrar no reino dos céus, o homem deve nascer do alto. Aleluia. E para nascer do alto, deve haver um milagre da parte do próprio Deus. A gente não consegue gerar isso. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Eis a questão. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Para o adulto é estranho entender que é necessário voltar à inocência infantil. Mateus 18:3, Marcos 10:15, Lucas 18:17. Ele sabe demais, o adulto, ele tem muita bagagem, às vezes ele se julga até muito bom. Como perder tudo isso? Como recomeçar o que para ele já está no topo, no ápice, completo, um adulto? Ele não consegue compreender porque é impossível compreender isso. Só pelo próprio Deus. Só ganhando mente nova. Por isso é um ato do próprio Deus. Verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. O que vemos aqui? Ele introduz uma nova explicação. Ele trocou a expressão nascer de novo por nascer da água e do Espírito. Isso significa que são similares. São expressões que significam a mesma coisa. Consideremos os seguintes argumentos. Nascer da água é nascer da palavra. É ser lavado por ela. E olhando Efésios 5, 25 a 27, a gente compreende quem é a palavra. É beber, é saciar-se dela. Olhando João 4, 13 e 14, nós compreendemos quem é a palavra. Logo, a palavra é o próprio Cristo. E nascer do Espírito significa dizer que ninguém pode entender Jesus, Cristo, se não for explicado pelo Espírito. João 16, 7 a 11, Atos 16, 14. Não há salvação em Cristo sem que o Espírito Santo esclareça Cristo na pregação bíblica. Segundo a própria Bíblia, não há produção da fé salvadora sem que as Escrituras sejam ensinadas. Romanos 10, 17. Não há evangelho sem a pregação da palavra. A Bíblia é o próprio caráter de Cristo sendo ensinado a pecadores. João 5,39. Se foi o Espírito quem inspirou os homens a escrever a Bíblia, 2 Pedro 1, 19 a 21, só ele pode esclarecê-la hoje aos pecadores. Logo, nascer da água e do Espírito é o mesmo que dizer nascer de novo, nascer do alto, nascer pela misericórdia e graça do próprio Deus para com os pecadores. Tito 3, 5. Fechamos esse conceito.
Há uma promessa no Antigo Testamento de que Deus restauraria para si um povo para adorá-lo, tendo em vista a prostituição que se encontrava em Israel. Fica claro no texto que o homem pode fazer por si mesmo é pecar, é dizer não para Deus. Isso o homem pode produzir. Quem restabelece a condição de comunhão é o próprio Deus dando elementos ao homem que ele não poderia produzir por si mesmo. Ezequiel 36, do 22 ao 28. Isso é um fato. Não pode entrar no reino de Deus quem não passar por isso. Se só os que nascem da água e do Espírito entram no reino de Deus, os que não nascem de novo permanecem fora dele. Não é porque não vão estar condenados. Não, eles já estão condenados. Logo, os que não passam por um novo nascimento, eles continuam mortos espiritualmente. Sem Cristo, o homem permanece condenado. Chegaremos em João 3,36. Está dentro dessa passagem aqui. Mas você já pode conferir lá. Não é que não aceitou Jesus vai ser condenado, não. Isso aí é a expressão que os homens criaram. Isso não existe. Quem não nascer de novo em Cristo Jesus já está condenado. Ele permanece condenado. Só se muda a condição de ser salvo. Perceberam? Já está condenado? Só se muda a condição de ser salvo no ato da justificação do próprio Deus. O homem não gera isso. Ele não estará condenado na eternidade. Não, ele já está condenado se a sua condição não mudar. Isso é o que o texto bíblico ensina. Verso 6, partindo para o fim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aqui há duas doutrinas explicadas nesse texto. A carne produz obras do pecado de Adão. Ponto. Gálatas 5, do 16 ao 21. E elas nunca conseguirão agradar a Deus. Romanos 3, do 9 ao 23. Nunca um pecador sem Cristo vai conseguir agradar a Deus. Você prega, se você ensina isso, está errado. Leiam os textos. Se Adão não conseguiu, nenhum dos filhos de Adão tem o poder de conseguir. Foi esse o motivo de Paulo ter dito que não foi a carne quem o ensinou sobre Cristo. Gálatas 1, 15 e 16. Ou seja, a natureza pecaminosa não é capaz de ensinar algo do céu. É isso. A outra doutrina é que o homem passa a ser espiritual a partir disso. A partir do novo nascimento gerado pelo Espírito. Antes disso, todos são carnais. Efésios 2, de 1 a 3. Logo, quem é nascido do Espírito deve gerar fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Ele passa a ter a natureza de Cristo morando nele. Efésios 1, 22 e 23. 1 Pedro 1, 3 e 4. Há um texto de Paulo aos Romanos que nos ajuda a compreender a declaração de Jesus dada a Nicodemos sobre as duas naturezas, a da carne e do espírito. Os nascidos de Adão, ou seja, toda a humanidade, todos vêm de Adão, só sabem desobedecer como Adão fez. Fato. Para que haja obediência, Jesus precisa entrar em ação na vida do pecador. Simples. Romanos 5, do 12 ao 19. E o versículo 7 e último, Jesus fala, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Pela terceira vez, Jesus afirma a necessidade do novo nascimento. Por que ele é necessário e urgente? Por quê? O evangelho não é uma reforma externa nas vestes do homem. Não era para trocar de roupa. Não é para eu discipular alguém que agora está na igreja, para ele passar a andar assim, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Isso não é discipulado. Discipular é ensinar Cristo, é mudar lá dentro. É ensinar até que Cristo seja gerado na pessoa. Muitas denominações fizeram isso durante sua história, de querer formatar a pessoa à cara daquela denominação, à cara daquela igreja, por fora, com roupas, com cerimônias, com atos. Isso não é o evangelho. Isso é uso e costume. Isso é até meio farisaico. O evangelho não é uma reforma externa nas vestes do homem. O evangelho é uma mudança interna de caráter dele. O que está envolvido nisso passa pelos apetites,
conduta, desejos, discernimentos, esperanças. Isso só pode mudar através de uma ação divina. Ainda há algo a ser dito acerca da abordagem de Nicodemos a Jesus. Por vergonha de seus amigos, o procurou durante a noite. Começou de forma tímida e bastante frágil, mas terminou, já podemos adiantar isso, já sabemos disso, de forma forte e convincente. Veremos isso no final do Evangelho de João, lá no capítulo 19, do versículo 38 a 40. Isso é de grande relevância para o nosso ensino. Vejo muitos fazerem grandes estardalhaços quando dizem estar recebendo Jesus em suas vidas. Querem fazer de tudo. Acham que descobriram a pólvora e ninguém é mais crente que eles. Parece um fogo de palha. Mas infelizmente muitos não permanecem. Fazem muito barulho, mas não ficam com Jesus quando são provados de fato durante a carreira. Nicodemos viveria Jesus na vida e na morte. Vimos João 3, do versículo 1 ao versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Que Deus nos abençoe e até o próximo bloco.